Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta então para mais um vídeo dessa semana. E essa semana eu queria trazer um vídeo diferente para vocês, então eu fui caçar um pouquinho e eu resolvi fazer um vídeo de atualização sobre o jejum intermitente, né? Então a gente sabe que desde 2015 tem bastante informação sobre jejum intermitente, algumas meta-análises também já foram publicadas e já teve períodos aí, né, que essa quantidade de artigos, e eu me refiro aí a meta-análise, revisões sistemáticas, aumentaram bastante, né? Eu lembro de épocas que a gente tinha 4 meta-análises para nos basearmos, depois de uma época a gente tinha 11, e depois da última vez que eu olhei tinha mais de 50. Então nós temos aí uma quantidade já de evidência científica bastante significativa. E a partir disso a gente já consegue traçar aí algumas conclusões para a aplicação disso na parte clínica, né? Para tomada de decisão quanto aplicar ou não o jejum intermitente. E também a comparação desta estratégia com outras estratégias que nós temos aí que podemos utilizar também. Então vem comigo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o jejum intermitente e algumas atualizações. Bom, pessoal, então olha só que interessante, né? Quando a gente vai falar aí sobre jejum intermitente, a gente sempre pensa em uma das estratégias, né, uma das subcategorias que é janela alimentar dentro do mesmo dia, mas existem várias categorias e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, lembrem-se que nos últimos anos a popularidade do jejum cresceu muito, tá? E existem várias formas diferentes do jejum intermitente, como eu vou elencá-las aqui para vocês. E lembrem-se também que antigamente nós temos uma história ao redor do jejum com relação à prática religiosa do Antigo Testamento, cristianismo e também do Ramadã, tá? Lógico, nós temos diversos benefícios, porque o jejum em si, ele traz uma forma de nós diminuirmos a ingestão calórica. E a partir disso, acaba favorecendo diversas situações fisiológicas, tanto para pessoas saudáveis quanto para pessoas obesas. Eu vou lançar um parênteses mais para frente para vocês para falar o efeito do jejum intermitente numa pessoa eutrófica, né, com peso normal, e uma pessoa com sobrepeso e obesidade, porque tem diferença, tá? Então, isso aí é bem importante da gente categorizar também, tá? Galera, o que é importante a gente saber? O jejum, ele desencadeia no nosso organismo todas as sinalizações catabólicas que existem, tá? Então, diminuição da insulina, aumento do glucagon, cortisol, catecolaminas, que normalmente é adrenalina, que a gente fala bastante, né? Então, todos esses sinais fisiológicos, eles levam ao catabolismo. Por isso que é importantíssimo o ajuste adequado quando se utiliza do jejum, senão acaba trazendo alguns tipos de prejuízos aí que a gente precisa pensar também, tá? Eu vou elencar para vocês as diferenças, tá? E o que a gente precisa ter em mente quando a gente vai utilizar o jejum, tanto quanto prós e contras, tá? Bom, o processo catabólico, tá? É o processo de quebra, de clivagem. A gente tem glicólise, glicogenólise, lipólise acontecendo, mas também proteólise, que é a quebra das proteínas, tá? E dependendo do período em que nós permanecemos em jejum, nós temos aí um aumento aí da produção de corpos cetônicos. Eu também gosto de deixar bem claro, pessoal, que alguns tecidos do nosso organismo, eles funcionam única e exclusivamente de glicose, que é no caso das hemácias. O cérebro, além da glicose, ele consegue também converter corpos cetônicos, tá, em energia para se sustentar, tá? Com relação ao catabolismo muscular, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte:
Para que ocorra catabolismo muscular, alguns critérios, algumas condições precisam acontecer, tá? Então, quando a gente tem uma restrição calórica muito pesada, um nível de treinamento baixíssimo ou até sedentário, a gente aumenta muito aí o catabolismo. Isso aí ninguém contesta, tá? Outra coisa, temos vários tipos de jejum intermitente, que eu já falei. Então, dependendo do tipo de jejum empregado e da ingestão proteica diária, isso aí também pode acabar culminando num aumento da degradação proteica, perda de massa muscular. Inclusive, tem vários trabalhos mostrando isso. Por exemplo, quando a ingestão proteica durante o dia gira em torno de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso, tá? Esse catabolismo muscular não vai ser tão intenso, tá? E se a gente tiver uma estratégia muito bacana e a gente ajustar, a gente consegue aí atenuar a perda de massa muscular durante o processo de jejum, tá? Bom, então pensa comigo assim, que nós temos o jejum intermitente e a categoria mais famosinha que a gente tem aqui é da janela alimentar, né? Normalmente o pessoal fica 16 horas em jejum e a janela alimentar acaba ficando com 8 horas de duração. Mas, atualmente, a gente tem uma classificação em categorias e depois subcategorias, tá? Então, as duas categorias principais, que eu fiz uma tradução livre, né, que é o jejum intrasemana, onde você faz o jejum dentro de um período de uma semana, e o jejum intradia, que essa categoria da janela alimentar entra nessa categoria do jejum intradia. Então, primeira subcategoria do jejum intrasemana é o jejum em dias alternados, tá? Então a gente tem aí por volta de 24 horas de jejum e alimentação livre, chamada, né, pessoal, nos trabalhos vocês vão ouvir sobre ad libitum, tá? E essas 24 horas de jejum pode ser modificada para consumir aí por volta de 25% das calorias de manutenção, que vai dar por volta de 500, 600 calorias, tá? Essa é a primeira subcategoria de jejum intrasemana. A segunda categoria de jejum intrasemana é o jejum 2 vezes por semana, tá? Em vez de eu fazer dias alternados, tá? Que eu vou fazer aí de 3 a 4 dias de jejum na semana, eu tenho essa outra categoria de jejum, que é o Twice Weekly Fasting, que é 2 dias na semana. Você escolhe 2 dias na semana e nesse dia você faz um jejum completo, ou também pode ser modificado para consumir 25% das calorias de manutenção neste dia de jejum. Essas são as duas subcategorias que nós temos hoje, atualmente, com relação ao jejum intrasemana, tá, pessoal? Primeira subcategoria do jejum intradia é o Time Restricted Feeding, que é a janela alimentar. E olha só que interessante, nós temos essa janela alimentar atualmente sendo dividida em duas, né, que é o Early Time Restricted Eating e o Delayed Time Restricted Eating. Qual que é a diferença, professor? A diferença é o seguinte: early quer dizer mais cedo e delayed quer dizer mais tarde, né, atrasado. Isso com tradução livre, tá, pessoal? Só que, quando a gente fala do primeiro item, que é o mais cedo, né, a janela alimentar, então, ocorre no começo do dia. E o outro, a janela alimentar, ela é atrasada para o final do dia. Então, nós temos essas 4 subcategorias encaixadas nas categorias de jejum intrasemana e intradia, tá? Bom, vamos detalhar um pouquinho sobre o jejum intrasemana, tá? E aí a gente vai começar falando de jejum em dias alternados. Então, presta bem atenção. Jejum em dias alternados talvez é uma das subclasses mais estudadas do jejum, mas, por incrível que pareça, não é a mais utilizada, principalmente aqui no Brasil, tá? Vocês veem aí nas redes sociais, etc., o pessoal advogando sobre jejum intermitente, mas com janela alimentar. Então, o que é mais utilizado aqui no Brasil é da categoria intradia com janela alimentar.
Uma coisa interessante do jejum em dias alternados é que os artigos mostram não haver ingestão compensatória na maioria dos casos, tá? Nós vamos chegar nas exceções e nós vamos falar também sobre os perigos, né? Ou seja, os contras de fazer o jejum também, porque não é o jejum em si que é ruim, e sim algumas pessoas que não podem se utilizar dessa estratégia, tá? Bom, perda de peso, perda de gordura, melhora dos índices metabólicos, vasculares, tudo isso vai ocorrer, óbvio, em todos os tipos de dietas, em todos os tipos de estratégias, onde nós temos redução do consumo calórico. Então é mais ou menos meio que semelhante, tanto para todos os tipos e subcategorias de jejum, quanto para outras alternativas, por exemplo, restrição calórica diária ou restrição calórica intermitente também, tá? Alguns estudos mostram boa retenção de massa magra, outros não, tá? Então, lembra, quando a gente vai fazer restrição calórica, a gente diminui a síntese proteica e dependendo da restrição e do tempo que nós nos passamos sem se alimentar e da constituição proteica da dieta, aumenta bastante o catabolismo. Síntese proteica, massa muscular é um balanço entre síntese e degradação. Então, se isso estiver errado, com certeza a gente vai ter aí prejuízo na massa magra dos pacientes, tá? Lembrando para vocês que a versão ali de jejum, dos dias de jejum, é aquela onde ela é levemente modificada para fazer um consumo aí por volta de 500 calorias dia, tá? Então isso aí, e essa alteração, leve alteração, tá bastante presente na literatura também, tá? Bom, poucas investigações de jejum em dias alternados com 0 caloria. Tem 2 estudos importantes aí, mas um ele é piloto, tá? Mas mostram eficácia e tolerabilidade semelhantes comparando aí com restrição calórica diária, tá? Perda de peso varia entre 3% e 7%, com alguns tipos de estudo que duram de 2 a 6 meses. Então, lógico, isso varia da retenção, de rebote, de pessoas que fazem refeições livres muito exacerbadas. Então, lógico, tem vários tipos de justificativas para essa variância aí de resultados, né? Como sempre a gente deve esperar, tá? Bom, bem interessante que a gente tem redução significativa na massa magra e massa gorda. Também a gente tem uma redução significativa comparado a uma dieta habitual, tá? Então, meta-análises mais recentes acabam mostrando isso para nós. Então, acho bem importante a gente saber e ter noção com relação ao impacto na massa magra, tá? Eu sempre falo, desde sempre, perder massa magra é prognóstico de doença. Nós temos que sempre fazer o máximo para evitar perda de massa magra, ok? Bom, longo prazo, não temos dados suficientes, tá? Com jejum em dias alternados. Segunda coisa, os trabalhos mostram a taxa de desistência maior para esse tipo de jejum do que restrição calórica diária, tá? Bom, normalmente permitir uma ingesta livre nos dias que nós estamos liberados para comer acaba facilitando a sustentabilidade, né, dessa estratégia alimentar, tá? Então, outra coisa que é importante, quando a gente vai analisar massa magra e perda de massa magra nos indivíduos que utilizam jejum em dias alternados, aparentemente, nas pessoas que são mais magras, eutróficas e utilizam essa estratégia, a perda de massa é maior, tá? Então, isso que a gente tem que ficar esperto de acordo com avaliações subsequentes de um paciente, ok? Agora, passando para a próxima subcategoria do jejum intra-semana, é o jejum 2 dias na semana. Então, um exemplo que eu dei aqui, por exemplo, terça e quinta-feira, tá? A gente tem aí 24 horas de jejum. Pode ser consecutivo ou não. Eu particularmente não recomendo que sejam dias consecutivos, tá? Acaba
dificultando a adesão, tá? E a taxa de desistência para fazer esse tipo de jejum vai acabar aumentando. Então, se a gente separa em 2 dias na semana, tá? É bem bacana em dias não consecutivos. Outra coisa interessante, eu faço algo semelhante com os meus pacientes, lógico que não é jejum, mas 2 dias na semana, 1, 2, 3 dias na semana, com uma ingestão calórica mais restrita, lógico, numa fase mais avançada, quando a pessoa já tem uma constância, uma adesão suficiente no plano alimentar. Só fazendo um paralelo aqui para vocês. Bom, em comparação ao jejum em dias alternados, esse tipo de jejum aqui de 2 dias na semana é menos restritivo, né? Dá pra gente ver aí. E, portanto, ele é mais realista em comparação ao jejum em dias alternados por causa disso, tá? Mas o que é legal por ele ser menos restritivo, a taxa de equalização, né? Ele é comparável com o jejum em dias alternados. Acho muito legal. Então, com uma perda de peso aí variando de 4 a 8%, de 3 a 12 meses. Lembra que do outro a gente tinha aí de 3 a 7%. Então, bem legal, bem interessante, né, quem consegue fazer esta estratégia aqui. Tá? A gente também tem impactos da massa magra, na literatura mostra aí de redução em média, lógico, né, de 700 gramas a 2,2 quilos, tá, de peso corporal, comparado aí à restrição calórica diária, tá? Aqueles indivíduos que planejam continuar o plano alimentar além de 6 meses, aderem menos a esse tipo de jejum, comparação com restrição calórica diária também, tá? E lembrando, senhores e senhoras, todo mundo que combina qualquer tipo de restrição calórica com exercício vai ter maior retenção de massa magra, tá? Então, isso vale para exercício de resistência, exercício de endurance. Os artigos mostrando exercícios de endurance com jejum também tem uma retenção maior de massa magra, ok? Beleza, agora vamos partir para a segunda categoria, que é o jejum intradia. Lembrando a vocês que isso é tradução aí livre, tá? E só essa categoria é aquela de janela alimentar. Então nós temos a alimentação com restrição temporal, aqui eu vou falar dela como um todo, depois eu entro na parte do mais cedo, né? Vamos restringir mais cedo no dia e depois mais tarde no dia. Apesar de essa separação de mais cedo e mais tarde no dia de se alimentar ser mais recente, a gente tem alguns dados na literatura já, mas nada lógico, como sempre, né, galera? Batendo um martelo super, ultra, mega decisivo, tá? Como eu falei para vocês, é um dos mais comuns atualmente hoje no Brasil, tá? E aí vai girar em torno de 14 a 20 horas de jejum, de 4 a 10 horas de um período de alimentação. E o mais comum, como eu já falei para vocês, é 8 horas de janela alimentar, tá? A forma mais comum estudada desse jejum aqui é o Ramadã, que a gente já falou, tá? E é uma maneira super simples de reduzir a ingesta energética diária, tá? Bom, olha só que interessante, né? Quando a gente fala de algo distribuído na semana é uma coisa, mas quando a gente vem e reduz isso para o dia, a gente tem algo bem interessante, porque olha só, alguns estudos mostram que se não tiver controle da ingestão livre, tá, na janela alimentar, praticamente não ocorre perda de peso. Então a pessoa fica fazendo jejum e ela não vai ter benefício com relação a isso, tá? A gente tem aí uma média de redução de quase 2 quilos de 1 a 12 semanas, tá? Mais ou menos 4% de perda de peso máxima nos indivíduos. Efeitos na massa magra são mistos, mas estáveis. Então, esse tipo de jejum com restrição temporal, ele acaba tendo menor impacto na massa muscular do que jejum intrasemana. Muito provavelmente pelo fato da frequência da ingestão alimentar e da quantidade proteica ingerida, tá, pessoal? Penso eu, não tem nada batido o martelo na literatura, tá? Lembrando que sempre combinar com treino de resistência ou treino de endurance vai auxiliar muito mais, tá? Bom, então, olha só, quando a gente pensa nesse tipo de jejum, quando a janela alimentar é de 4 horas, parece que isso é
muito pouco para facilitar a ingestão de proteínas, por exemplo, e pode comprometer o anabolismo muscular. E aí acaba tendo essa dificuldade, tá? Então, lembre-se disso. Bom, aí nós temos as variações, tá? Então a gente tem a janela alimentar no início do dia, tá? Então, manhã, ao meio, até no máximo final da tarde, tá? E isso foi proposto por causa do alinhamento com os últimos trabalhos do ciclo circadiano, tá? Melhorando o índice de saúde, tá? No geral, enquanto a alimentação mais para o final do dia pode prejudicar, entre aspas, o ritmo circadiano. Benefícios clínicos consistentes, tá? Tem alguns trabalhos, lógico, não é um corpo de literatura gigantesco, tá, pessoal? Mas tem benefícios clínicos legais aí mostrando que a janela alimentar no início do dia, comparado com a janela alimentar no final do dia, tem aí uma diferença com relação a dois parâmetros clínicos, que é a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina, tá, pessoal? Bem interessante isso daí. Talvez nós possamos ter revisões sistemáticas e meta-análises sobre esses parâmetros depois que tivermos mais estudos analisando esses mesmos parâmetros, ok? Bom, lógico, né? Aqui está o porém, né? Se a gente olha para o corpo da literatura como um todo, é muito difícil separar melhora, tá, desses parâmetros bioquímicos e biológicos, como tolerância à glicose e sensibilidade à insulina, que a gente tem uma melhora disso, óbvio, com qualquer redução ponderal nos indivíduos. Então, se você perde peso, seja qualquer que seja a estratégia que você usou, você vai ter melhora desses parâmetros, independente se é jejum ou não jejum, ou se é o jejum com janela no início do dia ou janela alimentar no final do dia, tá? Bom, a janela alimentar no final do dia, tá? Por algumas pessoas teorizarem que isso seria prejudicial por causa da quebra do ciclo circadiano, etc., nós temos evidências que dizem que isso não vai trazer complicações, a exemplo do Ramadã, que é extremamente utilizado aí numa larga escala de pessoas, tá? Quando a gente vai ver diferenças atuais em artigos comparando janela alimentar no começo ou no final do dia com outros tipos de restrição temporal, não tem diferença praticamente nos pesos corporais e composição corporal, tá, pessoal? Então isso daí é importante a gente saber também. Então, galera, esses são todos os tipos. E eu queria só mostrar umas das meta-análises para vocês aqui. Eu venho acompanhando há bastante tempo todos esses artigos. Acho que os primeiros que saíram foram em 2015, onde nós já tínhamos dados suficientes de ensaios clínicos randomizados para conduzir uma meta-análise, e nós temos uma aqui, bem interessante, tá? E as mais recentes, tá? Nós temos aí uma de 2021, que foi feita pela Cochrane Library, que é hoje uma das melhores evidências científicas que nós temos disponíveis hoje, são disponibilizadas pela Cochrane Library. Tá? Então, como eu falei para vocês, em 2019 a gente tinha 4 meta-análises. Tá? A minha segunda pesquisa a gente tinha 12, que foi em 2021. Hoje tem 59 e continua contando, tá? Tem bastante coisa. Essa última aqui, eu quis colocar e trazer para vocês, é a única meta-análise que diz que o jejum intermitente é melhor para reduzir gordura e peso corporal, tá? E é óbvio, quando a gente tem algo totalmente destoante de todo o resto da literatura, a gente vai olhar, tá? Eu fui olhar e tem um erro bem grosseiro na meta-análise, no cálculo ali, tá? Então, a gente desconsidera isso daí, óbvio, né? Não é todo e qualquer artigo que a gente vai considerar. A gente tem que analisar o artigo e ver se a informação realmente é boa. Então, galera, 99% aí das meta-análises, eles não veem melhor desempenho do jejum quando comparado a outra estratégia de restrição calórica, tá? Então, realmente, isso a gente tem que pensar com relação à preferência pessoal. Além disso,
temos que levar em consideração gatilhos para compulsão. Professor, o que é isso? Então presta atenção que eu vou te falar. Pessoas que já têm uma instabilidade psicológica, que já vêm de históricos familiares ou próprio histórico pessoal de distúrbio psicológico, transtornos e etc., muito provavelmente esse tipo de dieta restritiva, cetogênica, jejum, qualquer tipo deles, muito provavelmente vai desencadear um gatilho, tá? Gerando, né? Não gerando, tá? Mas desencadeando aquela compulsão alimentar ou algum tipo de transtorno que a pessoa já poderia ter. Quem não tem nada disso, não tem problema nenhum, pode fazer, né, qualquer tipo de dieta com restrição de carboidratos ou o próprio jejum intermitente, tá? Bom, respaldo na literatura a gente tem, tá? Para perda de peso, melhora de todos os aspectos aí, metabólicos, mas no diabetes a gente tem que ficar esperto com a hipoglicemia, temos que ficar de olho com pessoas que possuem refluxo, gastrite. Normalmente, pessoas que iniciam isso têm dores de cabeça, não tem necessidade de continuar, tá? Pode ser que ela acostume, pare de ter dor de cabeça, mas existem outras estratégias, não existem só o jejum, tá? Constipação, então diminuindo a ingestão de água e fibras, com certeza você vai ter problema intestinal e a constipação é um dos primeiros que ocorre, tá? Distúrbios psicológicos, já falei para vocês, e em algumas pessoas também ocorre aí distúrbio de humor, irritabilidade. Então esses são os principais fatores que a gente tem que ficar de olho quando pensando em colocar o jejum na nossa vida. Ok? Fala galera, espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Eu falei que o vídeo ia ser um pouquinho diferente, então ele está um pouquinho mais longo, né? Porque eu tive que explicar aí todas as 2 categorias e as 4 subcategorias do jejum intermitente que nós temos atualmente aí divididos na literatura científica. Tá bom, pessoal? Bom, não posso pedir, né? Deixar de pedir para vocês, curtam o canal, se inscrevam no canal, curte o vídeo, mande isso para alguma pessoa, ajude o prof a divulgar para mais pessoas possíveis aí, né, o nosso pequeno trabalho aqui nessa rede social. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, bons estudos para vocês e nos vemos no próximo vídeo.